Sermões para a Quaresma e a Páscoa, São João Maria Vianney. Domingo da 50ª, Enganos do pecador. Senhor, que eu veja. Lucas 18:41. 1. O demônio leva os pecadores ao inferno, não com os olhos abertos, mas fechados. Primeiramente os cega e depois os leva a penar eternamente em sua companhia. Devemos, pois, se queremos nos salvar, orar continuamente a Deus como o cego do Evangelho. Senhor, que eu veja. Domini ut videam. Senhor, iluminai-me. Fazei que eu veja o caminho que devo seguir para salvar-me e para não permanecer enganado pelo inimigo de minha salvação. Quero, portanto, ouvintes meus, demonstrar-vos hoje os enganos com que o demônio induz os homens a pecar e perseverar no pecado, para que possais evitar suas tentações. 2. Para melhor conhecer estes enganos, imaginemos um jovem que, arrastado pela paixão, vive no pecado escravo do demônio, sem pensar jamais em sua eterna condenação. Filho meu, que vida é essa que levas? Como podes te salvares se segues vivendo desse modo? Não vês que caminhas para o inferno? Logo, porém, o demônio fala: por que hás de te condenares? Saciai as tuas paixões agora, pois depois te podes confessar e assim evitarás o perigo. Esta é a rede com que o demônio conduz tantas almas ao inferno. Satisfazeis tuas paixões, depois confessai. Entretanto, repito, vais perdendo a alma. Dizei-me, se tivesses uma joia que valesse 1000 ducados, a jogarias no rio com a esperança de buscá-la depois? E se não voltasse a encontrá-la? Vós, ó Deus meu, tendes em vossas mãos a joia de minha alma, comprada por Jesus Cristo com o preço de seu santíssimo sangue. Me atreverei eu, pecando, a jogá-la no inferno, pois com um só pecado mortal que eu cometa, ponho-me ao lado do número dos condenados? E me farei a ilusão de recobrá-la depois fazendo uma boa confissão? E quem me assegura que farei esta confissão? Para fazer uma boa confissão, necessito ter verdadeira dor de meus pecados, e esta dor é um dom de Deus. Se Deus não concedê-la a mim, não estarei eu condenado para sempre? 3. Replica, porém, o pecador: eu sou jovem, Deus se apieda da juventude. Mais tarde eu me dedicarei a seu serviço. Este é outro engano do demônio. É jovem, mas não sabes que Deus não atenta para os anos, mas aos pecados que cada um tem? É jovem, mas quantos pecados cometeste? Quizá haverá muitos anciãos que não tenham cometido a 4ª parte dos pecados que cometeste. E não sabes que Deus fixou o número dos pecados que quer perdoar a cada um? Deus tem paciência e aguarda por um tempo, mas quando a medida dos pecados que Ele tenha determinado a perdoar é lavrada, Ele não mais perdoará, mas castigará o pecador, privando-o de repente da vida no estado miserável do pecado, ou abandonando-o em seu pecado e executando essa ameaça que Ele fez pela boca do profeta Isaías. Arrancar-lhe-ei a sebe para que ela sirva de pasto, derrubarei o muro para que seja pisada. Se uma pessoa tem terras cultivadas por muitos anos, protegeu-a com uma cobertura e gasta uma grande quantia de dinheiro com isso, mas descobre que afinal não produz fruto. O que fará com ela? Arrancará a cobertura e abandoná-las a todos os homens e animais que possam querer entrar. Treme então para que Deus não te trate de maneira similar. Se tu não desistires do pecado, o seu remorso de consciência e seu medo do castigo divino aumentarão diariamente. Eis a cerca tirada, e sua alma abandonada por Deus num castigo pior do que a própria morte. 4. Tu, pecador, ainda dizes: eu não posso resistir a esta paixão neste momento. Eis a terceira ilusão do diabo, pela qual ele te faz acreditar que neste momento tu não tens força para superar certas tentações. Mas São Paulo nos diz que Deus é fiel
e que Ele nunca nos permite ser tentados acima de nossas forças. Pergunto-te, se não és capaz de resistir à tentação agora, como podes esperar resisti-la futuramente? Se deres espaço a ela, o diabo se tornará mais forte, enquanto tu te tornarás mais fraco. E se não fores capaz de extinguir esta chama da paixão, como poderás esperar seres capaz de extingui-la quando tiver crescido mais e ficado mais violenta? Dizes, Deus me dará sua ajuda. Mas este auxílio, Deus está pronto para dar neste momento, se tu pedires a Ele. Por que então não implorarás logo sua ajuda? Talvez tu esperes que, sem agora te dares ao trabalho de invocar sua ajuda, tu hás de receber dele aumento de ajuda e graças, depois de ter multiplicado o número de teus pecados? Talvez duvides da veracidade de Deus, que prometeu dar tudo o que pedimos a Ele? Pedi, diz Ele, e vos será dado. Deus não pode violar suas promessas. Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recorrer a Ele te dará a força necessária para resistires à tentação. Deus ordena que tu resistas a ela e tu dizes, eu não tenho força. Deus então manda impossibilidades? Não. O Concílio de Trento declarou que Deus não demanda impossibilidades, mas, por tuas ordens, Ele adverte que tu faças o que podes e que sondes o que tu não podes fazer. E Ele assiste no que podes tu seres capaz de fazê-lo. Quando vês que a força que tu tens não é suficiente para resistires à tentação, com a assistência ordinária de Deus, peça-lhe a ajuda adicional que precisas, e Ele te dará. E assim serás capaz de vencer todas as tentações, por mais violentas que possam ser. 5. Mas não queres pedir, e dizes que neste momento tu cometerás esse pecado, e depois hás de confessá-lo. Mas te pergunto, como tu sabes que Deus vai dar-te tempo para confessá-lo? Respondes, eu vou confessar-me antes de ter corrido o prazo de uma semana. E quem te prometeu esta semana? Bem, então dizes, eu irei para a confissão amanhã. E quem te prometeu o amanhã? Diz Santo Agostinho, Deus não prometeu-nos o amanhã. Talvez Ele o dê, e talvez Ele o recuse, como tem feito a tantos outros. Quantos não foram para a cama com boa saúde e na manhã seguinte nem chegaram a despertar? Quantos, no próprio ato do pecado, tem o Senhor ferido de morte e enviado para o inferno? Se isto acontecer contigo, como vais reparar tua ruína eterna? Cometer este pecado e confessá-lo depois? Eis o artifício enganoso pelo qual o diabo tem levado tantos milhares de cristãos para o inferno. Nós quase nunca encontramos um cristão tão mergulhado no desespero como os que têm a intenção de condenar a si mesmos. Todos os ímpios pecadores pecam com a esperança de mais tarde se confessar. Mas, por esta ilusão, tantos se perderam. Quantos se condenaram, ou por não haverem podido se confessar, ou por não se confessarem como convinha. Para eles, agora não há tempo para a confissão, nenhum remédio para a sua condenação. 6. Mas Deus é misericordioso. Eis uma outra ilusão comum, pelo qual o diabo encoraja os pecadores a perseverar em uma vida de pecado. Um certo autor disse que mais almas foram enviadas para o inferno pela falsa esperança na misericórdia de Deus do que por sua justiça divina. Este é realmente o caso, pois homens são induzidos pelos enganos do diabo para perseverar no pecado, confiando cegamente na misericórdia de Deus, e, portanto, eles estão perdidos. Eles dizem, Deus é misericordioso. Quem nega isso? Mas, por ser tão grande a sua misericórdia, quão grande número de almas Ele envia todos os dias para o inferno? Deus é misericordioso, mas também é justo, e por isso mesmo vê-se obrigado a punir aqueles que o ofendem. É misericordioso com os pecadores,
mas somente com aqueles que se arrependem de tê-lo ofendido e que temem voltar a ofendê-lo. Mas com aqueles que abusam de sua misericórdia, para ofendê-lo ainda mais, é justo. E a sua misericórdia, diz a Mãe Divina, é para os que o temem. Mas no que diz respeito àqueles que abusam de sua misericórdia e a desprezam, ele exerce a justiça. O Senhor perdoa pecados, mas ele não pode perdoar a determinação para cometer pecado. Santo Agostinho diz que o que pecar com a intenção de se arrepender, depois de seus pecados, não é um penitente, mas um escarnecedor. E o apóstolo nos diz que de Deus não se zomba. Seria um escárnio de Deus o insultá-lo quantas vezes quisestes e depois esperar a glória eterna. 7. Continua a dizer o pecador: assim como Deus mostrou-me tanta misericórdia até então, espero que ele continuará a fazê-lo no futuro. Eis uma outra ilusão. Então, por Deus não ter ainda castigado teus pecados, ele nunca te castigará. Pelo contrário, por maior que tenha sido sua misericórdia, mais tu deves temer que te castigue e não te perdoe no futuro se ofendê-lo novamente. E pelo contrário, ele se vingue de teus pecados e ofensas. Eis o conselho do Espírito Santo. Não digas, eu pequei, e que mal me tem acontecido, pois o Altíssimo é galardoador, paciente. Não diga, eu pequei e nenhum castigo caiu sobre mim. Deus te dará algum tempo, mas não para sempre. Ele espera por um certo tempo, mas quando ele chega, ele castigará o pecador por todas as suas iniquidades passadas. E quanto mais tempo ele esperou pelo arrependimento, tanto mais grave é o castigo. Como disse São Gregório: Quod diutius expectate, durius damnat. Então, meu irmão, desde que saibas que frequentemente tens ofendido a Deus e que Ele não te enviou para o inferno, tu deves exclamar: graças sejam dadas à misericórdia do Senhor, porque não fomos condenados ao inferno. Por isso mesmo deves dedicar-te inteiramente ao serviço de Deus, ao menos por gratidão, pensando que muitos foram condenados ao fogo eterno e que ardem sem esperança de sair dali por pecados muito menores que os teus. A paciência com que Deus os tem sofrido deve mover-te não a depreciá-lo ainda mais, mas, senão, a servi-lo e amá-lo muito mais, compensando as ofensas que fizeste com a paciência e com outras boas obras, considerando que usou contigo de tanta misericórdia, que não aplicou a tantos outros condenados. Deveis temer também que Deus vos abandone e sejais condenados ao inferno, se cometerdes um só pecado a mais. 8. Seguimos para a próxima ilusão. É verdade que, por este pecado, posso condenar-me, ou ao menos perder a graça de Deus. Mas, mesmo após cometer esse pecado, pode acontecer que eu seja salvo. Tu podes de fato ser salvo, mas não se pode negar que se depois de ter cometido tantos pecados e depois de ter recebido tantas graças de Deus, de novo o ofender, nisso há grande razão para temer que tu serás abandonado e te perdas para sempre. Estai atento às palavras da Sagrada Escritura. O pecador obstinado morrerá uma morte infeliz. Os malfeitores serão exterminados. Os ímpios serão exterminados pela justiça divina. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Aquele que semeia no pecado deve colher tormentos eternos. Porque te chamei e tu se recusaste, eu também rirei na tua destruição, e zombarei. Quando te vim isso, tu temerás. Te chamo, diz o Senhor, e tu me escarneces, mas vão zombar de ti na hora da morte. A vingança é minha, e pagarás em teu devido tempo. O castigo dos pecados pertence a mim, e farei vingança sobre eles quando o tempo da vingança deve chegar. O homem que obstinadamente despreza aqueles que o corrigem, será punido com uma morte súbita, e para ele não haverá esperança de salvação. 9. Agora, irmãos, o que pensas dessas ameaças divinas contra os pecadores?
É fácil ou não é muito difícil salvar as vossas almas? Se depois de tantos avisos divinos e depois de tantas graças continuares a ofender a Deus? Vós dizeis, mas afinal, pode acontecer de minha alma se salvar. Eu respondo, que loucura é confiar a tua salvação no talvez. Quantos com este talvez eu possa ser salvo estão agora no inferno? Você deseja ser um dos seus infelizes companheiros? Amados cristãos, meditai e tremei, pois este sermão pode ser a última das misericórdias de Deus para vós. Meditação para o domingo da 50ª. Será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas tocante ao Filho do Homem. Lucas 18:31. 1. Não é sem razão mística que a Igreja propõe hoje a nossa meditação Jesus Cristo predizendo a sua dolorosa paixão. Deseja nossa boa mãe que nós, seus filhos, nos unamos a ela na compaixão de seu divino esposo e o consolemos com os nossos obséquios. Porquanto os pecadores, nestes dias, mais do que em outros tempos, lhe renovam os ultrajes descritos no Evangelho. Ele vai ser entregue aos gentios. Nestes tristes dias, os cristãos, e quiçá entre eles alguns dos mais favorecidos, trairão como Judas o seu divino mestre e o entregarão nas mãos do demônio. Eles o trairão, já não às ocultas, senão nas praças e vias públicas, fazendo ostentação de sua traição. Eles o trairão, não por 30 dinheiros, mas por coisas mais vis ainda, pela satisfação de uma paixão, por um torpe prazer, por um divertimento momentâneo. Ele será mortejado, flagelado e coberto de escarros. Uma das baixezas mais infames que Jesus Cristo sofreu em sua paixão foi que os soldados lhe vendaram os olhos e, como se ele nada visse, o cobriram de escarros e lhe deram bofetadas, dizendo: Profetiza agora, Cristo, quem te bateu? Ah, meu Senhor, quantas vezes esses mesmos ignominiosos tormentos não vos são de novo infligidos nesses dias de extravagância diabólica? Pessoas que se cobrem o rosto com uma máscara, como se Deus assim não pudesse reconhecê-las, não têm pejo de vomitar em qualquer parte palavras obscenas, cantigas licenciosas, até blasfêmias execráveis contra o santo nome de Deus. Depois de o terem açoitado, o farão morrer. Sim, pois se segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é uma renovação da crucificação do Filho de Deus, nestes dias, Jesus será crucificado centenas e milhares de vezes. É exatamente isto que Jesus Cristo quis dizer a Santa Gertrudes, aparecendo-lhe num domingo de 50ª, todo coberto de sangue, com as carnes rasgadas, na atitude de ecce homo, e com 2 algozes ao lado, os quais lhe apertavam a coroa de espinhos e o batiam sem piedade. Ah, meu pobre Senhor! 2. Refere o Evangelho em seguida que, aproximando-se Jesus de Jericó, um cego estava sentado à beira da estrada e pedia esmolas. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era. Sabendo que passava Jesus de Nazaré, apesar de a gente o ralhar, a fim de que se calasse, não cessava de gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Por isso mereceu que, em recompensa de sua fé, o Senhor lhe restituísse a vista. A tua fé te valeu. Se quisermos agradar ao Senhor, eis aí o que também nós devemos fazer. Imitemos a fé daquele pobre cego, e neste tempo de desenfreada licença, enquanto os outros só pensam em se divertir com prazeres mundanos, procuremos estar mais que de ordinário diante do Santíssimo Sacramento. Não nos importemos com os escárnios do mundo, lembrando-nos do que diz São Pedro Crisólogo: quem quiser brincar com o demônio, não poderá gozar com Cristo. Quando nos acharmos em presença de Jesus no tabernáculo, peçamos-lhes luz para detestarmos as ofensas que o magoam tão profundamente. Peçamo-lhes não somente para nós mesmos, senão também para tantos irmãos nossos desviados. Senhor, fazei-me ver. Amabilíssimo Jesus,
Vós que sobre a cruz perdoastes aos que vos crucificaram e desculpastes o seu horrendo pecado perante o vosso Pai, tende piedade de tantos infelizes que, seduzidos pelo espírito da mentira e com o riso nos lábios, vão neste tempo de falso prazer e de dissipação escandalosa, correndo para a sua perdição. Ah, pelos merecimentos de vosso divino sangue, não os abandoneis, assim como mereciam. Preservai-lhes um dia de misericórdia em que chegam a reconhecer o mal que fazem e a converter-se. Protegei-me sempre com a vossa poderosa mão, a fim de que não me deixe seduzir no meio de tantos escândalos e não venha a ofender-vos novamente. Fazei que eu me aplique tanto mais aos exercícios de devoção, quanto estes são mais esquecidos pelos iludidos filhos do mundo. Atendei, Senhor benigno, às minhas preces, e soltando-me das cadeias do pecado, preservai-me de toda adversidade. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Meditações para o domingo da Septuagésima. Chama os operários e paga-lhes o jornal, a começar dos últimos até os primeiros. Mateus 28. 1. O reino dos céus, diz Jesus Cristo, é semelhante a um pai de família que ao romper da manhã saiu a contratar operários para a sua vinha. E feito com eles o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu que estavam outros na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu novamente perto da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. E quase à 10ª hora, saiu ainda e achou outros que lá estavam. E lhes disse: Por que estáis aqui todo o dia ociosos? Eles responderam: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Consideremos a significação desta parábola. A vinha do Senhor são as nossas almas. Jesus Cristo, pai de família, depois de a ter resgatado da escravidão do demônio, com o preço de seu divino sangue, nos-las deu com o fim de as cultivarmos por meio das boas obras, para poderem um dia ser admitidas na glória eterna, a qual nos convida continuamente. Diz São Gregório: o Senhor nos chama da maneira mais variada. Chama-nos por meio dos anjos da guarda e por meio de seus ministros, e chama-nos ainda hoje pela presente meditação. Coisa estranha, porém, Deus nada tem poupado e nada poupa para a salvação das almas, e os cristãos que creem tudo isso pela fé, vivem como se não crescem. Mas põem toda a sua atenção nos negócios da terra, e na alma nem sequer pensam, como se o negócio da salvação da alma não fosse o mais importante de todos. Ó infelizes, bem reconhecerão a sua loucura quando não houver mais tempo para a remediar. Perdida a alma uma vez, perdeu-se para sempre. 2. No fim da tarde, assim continua o Evangelho, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os operários e paga-lhes o jornal, a começar dos últimos até os primeiros. Assim se fez, sendo preferidos os operários que vieram em último lugar aos que vieram primeiro e trabalharam mais tempo. Com isso o Senhor nos quer dar a entender que na recompensa a dar a seus servos não olha para o tempo ou anos, mas tão somente para a diligência com que os serviram. Daí é que frequentes vezes os que foram os primeiros no serviço de Deus ficam sendo os últimos, e que os últimos ficam sendo os primeiros. Animemo-nos, meu irmão, e se no passado temos sido negligentes no cultivo da vinha que o Senhor nos confiou, redimamos o tempo perdido, servindo a Deus com dobrado fervor. Recobrando o tempo, porque os dias são maus, exorta-nos São Paulo. Imitemos este apóstolo, que, como observa São Jerônimo, embora fosse o último no apostolado, foi contudo o primeiro em merecimento, porque trabalhou mais do que os outros. Meu Redentor, não quero mais perder o tempo que me concedeis em vossa misericórdia. Quero empregá-lo em chorar as ofensas que vos fiz, a servir-vos com fervor dobrado,
a fim de vos desagravar de minhas ingratidões. Jesus meu, perdoai-me, já que estou resolvido a vos amar de hoje em diante sobre todas as coisas, e a perder antes tudo mesmo a vida, do que a vossa amizade. Ajudai-me, Senhor, para que esta minha resolução não tenha a sorte dos meus propósitos anteriores, que não foram senão perfeitas traições. Deixai-me antes morrer do que tornar a ofender-vos e perder o vosso amor. E vós, ó eterno Pai, ouvi clemente as minhas preces, a fim de que, sendo justamente punido por meus pecados, deles me livreis piedoso, para a glória do vosso nome. Fazei-o pelo amor de Jesus Cristo, vosso Filho, e de minha amada Mãe Maria.